No município de São Miguel do Guaporé, a família de um homem de 80 anos quer explicações sobre a morte dele. Os parentes alegam que houve demora para fazer os exames que comprovariam que o idoso estava ou não com a Covid-19. A morte de Sebastião Ferreira Cavalcante, de 80 anos, foi confirmada antes da meia-noite do dia 12 de julho. A família disse em depoimento à nossa produção que ele passou mal às 8 da noite. Teve uma parada cardíaca e foi direto para a UTI do Hospital Regional de São Miguel do Guaporé. Só 3 horas depois, a família recebeu a notícia de que o estado de saúde do idoso era grave. A essa altura, seu Sebastião já havia sofrido 4 paradas cardiorrespiratórias. Os médicos disseram que ele teria que ser transferido para uma UTI de pacientes com suspeita de Covid-19, porque o hospital não tinha leitos, só os respiradores. Mas não foi o suficiente para manter Sebastião vivo. Além disso, não tinha como saber se ele foi infectado ou não pelo vírus da Covid-19. A família disse que no hospital não tinha testes rápidos. E o desespero veio. E aí nós começamos a correr contra o tempo, porque eles também já falaram que o meu pai tinha dado 4 paradas cardíacas e eles estavam tentando estabilizar e que eles não sabiam o que ia acontecer daí em diante, né? Até chamaram eu e meus irmãos e a esposa do meu pai para que pudéssemos olhar pela janela, porque eles disseram que dali em diante, se caso meu pai viesse a falecer, que seria dali do hospital direto para o cemitério, como é feito com as pessoas que estão realmente com Covid, que não era o caso do meu pai porque ele não estava. No atestado de óbito foi registrado causa indeterminada, cardiopata e hipertensão arterial sistêmica. A família fez uma denúncia no Ministério Público da cidade de São Miguel e procurou ajuda da Câmara de Vereadores. O governo de Rondônia disse em nota que está em busca de informações para se posicionar sobre o caso. Pelo que a gente percebeu, teve toda uma assistência dos médicos que estavam de plantão. Porém, não tinha condições viáveis por falta dos aparelhos, por falta da UTI, por falta das condições. Nem o teste de sequer do Covid tinha no hospital para que isso fosse feito. Uma UTI sem ter, porque no nosso caso a gente achava que tinha, porque tem um documento dizendo que tem uma UTI. E não tem. E pode vir morrer mais gente que precisar de uma UTI imediatamente e não vai dar conta porque não tem. Porque na hora lá os médicos falaram para nós que não tem. Olha, é inadmissível. Qualquer cidade que tenha 20 mil habitantes, 30 mil habitantes, 15 mil habitantes, tem que ter pelo menos um leito de UTI, umzinho só. O prefeito da cidade não pode deixar a coisa do jeito que está. Só ficar na base da oração. A oração ajuda muito, e muito. Mas Deus quer que a gente faça a nossa parte. Deus quer que o prefeito faça a parte dele. E como é que tem uma cidade como São Miguel, por exemplo, que não tem um leito de UTI à disposição da população numa crise de pandemia como esta? Não é admissível. Isso, para mim, é omissão de socorro. Não é possível. E isso não... Detalhe, essa notícia é mais comum do que a gente imagina, não só aqui em Rondônia, mas no Brasil inteiro. A gente sempre esteve despreparado para enfrentar a doença, para dar saúde para o nosso povo. Isso é irretorquível. E em tempos de pandemia a coisa ficou absolutamente desnudada. Os médicos sabem o que eu estou falando. Porque quando a gente fala, não, porque está faltando isso, está faltando aquilo, aí vem o médico e diz, não está faltando, sempre faltou. E o que se faz hoje, muitas vezes? Se pega um leito de UTI, que é que é o normal, o leito, e se transforma em leito de UTI só para Covid. E as outras patologias, como é que fica? É tudo na improvisação nesse país, lamentavelmente. Estou falando de Brasil, estou falando de Rondônia, não. Se fosse só de Rondônia, estava até resolvido. Mas não é. O país inteiro é assim. É uma irresponsabilidade. Essa questão de saúde para todos, de que saúde
é um direito de todos e um dever do Estado. Isso aí só está na Constituição. Isso não é cumprido. O povo que se dane, né?